Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de alegria nós nessa noite estamos reunidos na presença do Senhor. Hoje é 24 de novembro, de 2020, culto de ensino. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quero já compartilhar com os irmãos estão de pé. Eu quero passar nessa noite uma palavra bem conhecida da parte do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, amém? Aqui em Lucas 15 e 11, onde diz a parábola do filho pródigo, amém? Aleluias. Nessa noite nós estamos na presença do Senhor. Nós não estamos, senão em outro lugar, na casa de nosso Pai, amém? Aleluia. Nessa noite nós deixamos tudo de lado, aleluia, e vamos falar aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Nós pregamos aqui a palavra do Senhor, as heresias a gente deixa, porque Paulo diz que quando nós era menino, nós fazia tudo de menino, mas como nós somos adultos, nós falamos coisas de adulto, amém? Aleluia. Podemos ler nessa noite para a glória do Senhor? Eu só quero deixar um versículo, o 11, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com ele a fazenda. Amém? Podeis assentar para a glória de Deus. Irmãos, aqui nós vemos, aleluias, que aquele pai, ele tinha 2 filhos, e um dos seus filhos resolveu que o pai repartisse a sua fazenda e desse a metade para ele. Amém? Então nós vimos que aquele filho pródigo, ele representa hoje um povo, porque a palavra do Senhor diz, eram 2 filhos. Um era obediente ao seu pai e o outro era rebelde. Mas ele tomou aquela decisão de sair e tomar uma direção. Direção essa que ele queria viver as suas próprias emoções, as suas próprias vontades, sair e voltar a hora que ele quisesse. E nós sabemos que ali, o judeu, o pai de família era um pai bem severo, Ele era um pai severo, então os filhos tinham que obedecer os seus pais. E aquele filho, ele não queria mais obedecer o seu pai. Então ele tomou essa decisão de sair de casa. Então o seu pai deu tudo para ele encheu o bolso e saiu. O que eu quero dizer nessa noite, que nós temos as escolhas. E muitas das vezes nós padecemos por fazer escolhas erradas. E aquele filho, ele tomou essa decisão e ele foi fazer a sua própria escolha, ele foi viver, aleluia, aquilo que ele queria viver. E ficou em casa o seu filho mais velho. Amém? Aleluia. Aquele filho que obedecia ao pai, ele contava todos os dias, ele sabia o nome dos seus criados, de có e salteado, aleluias. Ele sabia quantos gado tinha, quantas ovelhas tinha, aleluias. E ele era ali obediente. Mas aquele filho, ele também fazia, sabe por quê? Era porque ele era religioso. Ele estava como aquele crente que fica na igreja, que faz por obrigação. Ele não fazia por amor. Ele não fazia por amor, ele fazia por obrigação. E aquele outro já estava cansado de ouvir o que o seu pai falava, ele já estava com vergonha da sua vizinhança, e ele pegou
o seu rumo e saiu. Sabe o que isso quer dizer? Quantos esposos, quantas esposas, hoje é culto de ensino, né? Então, sai, chuta o balde e vai embora. E vai viver novas aventuras. Deixa a sua esposa, deixa o seu casamento e segue, vai viver novas emoções. Aleluias. Aí ele vai atrás de prazeres momentâneos. Enquanto ele tem dinheiro, ele é bem visto, ele tem amigos, aleluias. Ele senta na mesa e ali ele começa a pagar tudo para aquelas pessoas. Mas quando o dinheiro acaba, acabou a amizade, acabou a bela mulher, acabou tudo. Aleluias. E é assim. Aí sabe como aquele marido volta? Porque tem muitas esposas que são crentes. Porque isso não está acontecendo só no mundo lá fora, não. Está acontecendo dentro da igreja. Aleluias. E aquele volta, vocês já viram, vocês já encontraram aí na rua algumas pessoas que muitas das vezes a camisa está um pedaço lá embaixo e a outra está mais em cima, um botão sozinho, o bolso está para fora, está furado, o dinheiro acabou, aquele bolso que estava recheado de dinheiro, aí já não tem mais, e aí ele volta com aquele bolso vazio. Triste, de cabisbaixo, sem saber o que fazer. Mas aquela esposa que ficou em casa, pagando o preço, chorando, carregando aqueles filhos, e ela vem com todo amor, porque uma mulher de Deus, uma mulher sábia, ela sabe confiar, ela sabe esperar, ela está lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim. Amém? E assim não é diferente. Mulheres também faz isso. O que tem mais acontecido nesses últimos dias, eu tenho acompanhado algumas situações, e eu tenho visto mulheres abandonando o seu lar, abandonando a sua casa, e ainda com a sua mente cauterizada, com uma venda nos seus olhos, dizendo que precisa fazer a obra de Deus, aleluias, porque o seu casamento de 20 anos não era de Deus, só depois de 20 anos que ela descobriu que não era de Deus. Dentro da igreja está cheio, irmãos, de filhos pródigos. Dentro da igreja está cheia de filhos pródigos. Mas quando eles estão aqui, eles já fez uma aliança, uma nova aliança com o Senhor. E ele foi recebido de braços abertos. Porque o próprio Jesus, foi o próprio Jesus que estava passando essa mensagem. Ele estava ensinando os seus discípulos. E ele estava ali, e aquele monte de publicanos e fariseus. Eles estavam ali, mas quem é esse? É o Jesus que morreu na cruz, para receber o filho pródigo. Amém? Nessa noite, nós já somos sarados, nós já somos curados, mas outrora nós fomos um filho pródigo. Amém? O que quer dizer filho pródigo? Gastador, aquele que devora tudo. Isso quer dizer filho pródigo. E ele saiu, quando ele saiu debaixo da casa do seu pai, ele saiu num propósito: eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito que gastar. Mas esse é o propósito de Satanás. Esse é o propósito de Satanás, porque Satanás ele rouba e ele não devolve. Quando está lá na miséria, destruído, sabe o que acontece? Ele abandona, ele vai embora, ele vai à procura de outro.
Mas aquele filho, quando ele chegou numa situação bem pecuária, que já não estava mais, ele já estava comendo dos seus próprios vômitos, comendo daquelas bolotas. Ele lembrou da casa do seu pai. E quantos têm abandonado a casa do Senhor e têm ido participar das suas próprias bolotas, de tudo aquilo que ele deixou lá fora. E assim foi aquele filho. Aleluias. Mas quando tinha acabado tudo, ele lembrou que na casa do seu pai tinha tudo. Tinha do bom e do melhor. Só que uma coisa ele fez diferente. Ele não deixou a soberba tomar de conta, não. Ele não deixou o orgulho entrar dentro de si. Porque muitas das vezes, irmãos, nós deixamos a empáfia, nós deixamos a arrogância tomar conta de nós. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: não deixe a arrogância tomar conta do seu coração. Aleluias. E aquele filho, ele lembrou dos criados. Os criados do meu pai estão passando bem, está comendo bem, e eu aqui. E ele desejava comer. A palavra do Senhor diz que ele desejava comer, mas ninguém dava para ele nem as bolotas dos porcos. Aleluias. Nesses dias atrás, bem no auge da pandemia, eu recebi uma ligação de uma irmã. E ela me ligou e pediu para que eu fosse na casa dela. E eu fui. E cheguei lá, estava um casal. E estava um rapaz, o esposo desesperado, tomado pelo alcoolismo, pela droga. Ele falando coisa por coisa. E a gente ali, né? E ele naquele desespero. Uma pessoa que era distanciado dos caminhos do Senhor. A gente não sabia se chorava com ele ou se repreendia, mas naquele momento nós não podemos agir, aleluia, com a emoção. Nós temos que ir e nós fomos com a palavra do Senhor, e no nome do Senhor Jesus, nós oramos pelo aquele rapaz, e quando ele levantou liberto daquela droga. E um dia ele chegou na igreja, e ele disse para mim, chegou ele e sua esposa: pastora, você lembra de mim? Não, eu não lembro de você, eu não conheço você. Ele disse: eu sou aquele rapaz que naquela noite você foi orar, que você abraçou, e que você não teve medo da pandemia, não teve medo do vírus, e você abraçou, irmãos. E aquele rapaz, ele estava mudado, ele estava transformado, porque o Espírito Santo, ele reconheceu naquele momento que ele era um filho pródigo e ele precisava de voltar à casa do Pai. E ele foi alcançado, e ele foi transformado, e a sua vida foi mudada. Aleluia. E nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas é o capítulo das coisas perdidas, das coisas achadas. Do 15, do primeiro até o final, é o capítulo das coisas perdidas. E nessa noite, eu estou falando para a igreja do Senhor. Sabe por que eu orei? No domingo o pastor pediu, me ligou e disse, e eu orei ao Senhor. Nós estamos assim um pouco tarefados com uma reforma de uma loja, mas eu orei ao Senhor e pedi, e o Senhor nos deu essa palavra. Essa palavra, irmãos, é para que nós não voltamos. Essa palavra é para que nós não deixamos a casa do Pai.
A casa do Pai, ela está recheada. Aleluia, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, e nós temos ainda os anjos, porque lá no Salmo 91 o Senhor disse que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aleluias, nós somos privilegiados. Se você, porventura, entrou nesta noite pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Você tem um Pai que cuida de você. Ele está com as suas mãos estendidas. A palavra do Senhor diz lá em Isaías que os seus ouvidos não está gravado e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. E Ele está com as suas mãos estendidas para te abençoar nesta noite. Basta que você abra o seu coração. Aleluias. E aquele filho já tinha gasto tudo. E ele achou por bem voltar à casa do pai. Aleluia. Mas ele tinha um irmão. Ele tinha um irmão, você vê na igreja, que tem sempre alguém que fica sentado, somente observando tudo. Ele vê quem chegou, quem saiu, quem entrou. Assim era aquele, porque ele era um filho, que ele fazia as coisas para o pai, porque ele achava que ele tinha obrigação. Mas ele não colocava o amor no seu coração. E quando aquele filho voltou à casa do pai, e ele disse: eu vou ter com meu pai, eu vou pedir para ele, para que eu seja pelo menos um dos seus jornaleiros. E ele foi, mas o irmão já pensou o quanto aquele rapaz tinha padecido, o quanto aquele rapaz tinha sofrido, por ter abandonado a sua família. Aleluias. Quantas vezes passamos por essas situações? E ele foi ter com seu pai. E chegando, porque o pai, ele conhece o filho. E quando seu pai avistou o seu filho de longe, maltrapilho, ele não cheirava bem. Porque se ele desejava comer as bolotas dos porcos, imagina onde que ele ficava. Imagina onde que ele dormia. Imagina a água que ele tomava. E ele foi andando. E quando ele chegou perto, o seu pai conheceu, porque o pai conhece o filho, assim como, aleluia, o Senhor conhece cada um de nós. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós tornamos ovelha do seu pasto. E quando Jesus vai na nossa frente, nós seguimos as suas pisadas. E assim foi aquele pai. Ele conheceu o seu filho de longe. E ele foi até o encontro do seu filho. Aleluias. E ele não importou que seu filho estava mal cheiroso. Não, ele não ligou. Ele abraçou, ele beijou. E ele trouxe para os seus braços. E ele levou para dentro da sua casa. E ali quando ele chegou, ele mandou os seus criados que fosse ali e pegasse o melhor boi, aleluia, e preparasse o melhor banquete, e ele fez a festa. Assim é o Senhor Jesus para conosco. Quando nós aceitamos a Cristo, é festa nos céus, porque a palavra do Senhor diz que é festa nos céus quando uma vida se arrepende. Glória a Jesus. E ele fez. E ali, aquele mais velho, mais moço,
estava cuidando dos seus afazeres. E quando ele viu tudo aquilo, quando ele ouviu que tinha música e que tinha gente, aleluias, dançando e que tinha comida servindo, eu imagino que aquele cheiro estava, aleluia, tomando de conta daquele ambiente, devia ser um tempero bom, aleluias. E ele perguntou o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? E falaram, seu irmão mais novo voltou e seu pai está dando festa. E sabe o que aconteceu? Gerou um ciúmes dentro dele. Quantas das vezes, irmãos, tem irmãos dentro da igreja que senta com você, bate no seu ombro, mas quando você recebe uma bênção, ele não sorri com você, ele não se alegra do que você recebeu. Ele não se alegra do seu milagre. Você conta a bênção para ele e ele faz de conta que não ouviu. Você está contando testemunho e ele sai para fora para não ouvir. Não é assim? E assim era aquele rapaz, foi aquele rapaz. E ele disse, mas todo tempo eu estou na casa, eu estou cuidando, eu estou ajudando o meu pai. E ele não preparou nada, porque aquele rapaz, ele conhecia os gado, ele conhecia as ovelhas, ele conhecia os empregados, mas ele não conhecia o amor. Aleluias. Mas ele não conhecia o amor. E o Senhor está dizendo nesta noite para você, que a festa para você, porque Deus está preparando um grande banquete para nós. Deus, Ele está preparando um grande banquete para mim e para você. E não é ninguém que vai, aleluias, diferente servir naquele dia o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você voltou, porque você reconheceu, aleluia, o Senhor Jesus. Todo o tempo nos ensinos de Jesus, Ele pregava o amor. Aleluias. E aquela fase da prostituição, da bebedeira, de tudo, passou na vida daquele rapaz. E ele passou a ver diferente. E ele começou a valorizar tudo que tinha na casa do seu pai. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor permite que coisas aconteçam em nossas vidas, porque muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Se eu sou uma auxiliar, eu quero ser uma diaconisa. Se eu sou uma diaconisa, eu não quero fazer o trabalho da diaconisa, eu quero fazer o trabalho do pastor. E eu não valorizo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas o Senhor está dizendo que Ele entregou algo nas tuas mãos. Aleluias. Deus está dizendo para mim, para você, porque quando nós viemos aqui na frente, falar algo da parte do Senhor, primeiro o Senhor está o quê? Tratando comigo, dizendo, olha, Nice, você precisa melhorar, você precisa valorizar aquilo que eu tenho colocado em suas mãos. Porque eu tenho colocado nas suas mãos, eu tenho dado nas suas mãos, e tu não tem valorizado. Você tem perguntado o que é que o Senhor tem te dado que você não tem valorizado. Aquele rapaz, ele não valorizou, até porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que herança em vida é maldição, não é? É maldição. E aquele rapaz, ele só atraiu uma maldição.
E ele disse para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas aí é onde veio aquela palavra, o perdão. Veio o quebrantamento. O seu pai não olhou para aquelas condições. O seu pai não olhou para aquele que ele tinha perdido. Aí veio o perdão e foi alcançado. Assim é o Senhor para conosco. Quando nós distanciamos do Senhor e que nós voltamos para os braços do Senhor, Ele não pergunta o que nós fizemos lá fora, não. Muitas das vezes o homem não perdoa. Ele está sempre lançando em rosto o que foi feito, mas o Senhor, Ele não pergunta. Ele só te perdoa, Ele só me perdoa. E assim o Senhor fez com aquele filho pródigo. Não há mais tempo, irmãos, de nós rejeitar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se o Senhor te deu um louvor, louve o Senhor com excelência. Se o Senhor te deu o ciclo de oração, executa com excelência. Valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Porque aquele filho, ele não valorizou. Talvez o seu pai tinha trabalhado a vida inteira, gasta sua mocidade, aleluia, o tempo. Talvez ele não teve uma infância, porque no meu tempo, a gente não sabia o que era ser adolescente. A gente já crescia, já era adulto. Talvez aquele pai trabalhou tanto para ter aquelas propriedades, mas o filho, ele não se importou. E ele foi e gastou tudo. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está dizendo para você que Ele importa. Ele diz para você que não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha gasto lá fora, importa que você está aqui dentro e Ele está com as suas mãos, aleluia, estendida para te abençoar. Aleluias. Muitas das vezes saímos à procura de uma felicidade momentânea, uma felicidade que vai passar logo, que foi a daquele rapaz. Mas na casa do Senhor, você pode estar com seu coração deslacerado, você pode estar com teu coração partido, você pode até um ente querido ter partido, mas você tem uma palavra de ânimo, você tem alegria, você tem, aleluia, você glorifica, porque você tem dentro de você o Espírito Santo do Senhor, o Espírito que faz morada, o Espírito que habita. Aleluia. Porque quando aquele rapaz chegou, teve dança, é alegria, teve vinho, que é alegria. Aleluias. E nessa noite, Deus está dizendo que Ele tem grandes coisas a fazer. Você não é mais um filho pródigo. Você agora é o filho que foi acolhido, o filho que tem direito, o filho que tem legalidade, o filho que ora, que clama diretamente ao Senhor e a sua oração é ouvida. Glória a Jesus. E o Senhor, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Muitas das vezes passamos por vales e desertos. Não foi diferente com os grandes homens de Deus. Não. Foi com Davi, foi com Moisés, foi com Abraão, foi com Josué. E conosco nós passamos também.
Nós passamos por vales de deserto. Mas quando nós estamos no deserto, nós não estamos sozinhos. Porque o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. Ele nos ajuda. Ele pega pelas nossas mãos. Ele joga as muralhas por terra. Ele joga as barreiras por terra. Ele abre o mar e faz nós passarmos em terra seca. Aleluias. Eu não acostumo muito falar de mim. Eu gosto de falar de Jesus. Porque é Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Mas uma certa vez, eu passei por um deserto muito grande. Eu perdi da minha família. Eu passei 10 anos longe da minha família. E eu nasci no Evangelho. Meu pai era presbiteriano. E através do meu pai ser presbiteriano, a minha mãe conheceu. E só que ela foi ser logo assembleana. E chegou um tempo que eu me perdi dos meus pais, ainda adolescente. Muitas das vezes nós passamos por situações que só o Senhor sabe. E eu passei 10 anos fora da minha família. E um certo dia, eu disse para o Senhor, eu ainda adolescente, eu falava com o Senhor, e eu dizia, eu clamava e eu orava ao Deus do céu, que ouvisse a minha oração, e que eu chegasse até os meus pais, que precisava ser uma situação esclarecida. E o Senhor, Ele ouviu o meu clamor. E Ele ouviu a minha petição. E eu, com 24 anos de idade, eu encontrei os meus pais. Aleluias. E aquela situação toda foi esclarecida. E Deus fez uma grande obra. Mas sabe por que eu tinha que passar aqueles 10 anos fora da minha família? Porque se talvez eu tivesse o tempo todo com meus pais, hoje eu não estava aqui dizendo que o Senhor cura e salva, e batiza e leva para o céu. Eu fazia trabalho escravo. Naquele tempo, eu não tenho vergonha de dizer a minha idade, esse ano, para a glória do Senhor, eu fiz os 50 anos. E eu fazia trabalho escravos. Às vezes, as minhas mãos aqui sangrava de tanto esfregar aquelas coisas. Mas nenhum momento eu esqueci que o Senhor estava comigo. E muitas das vezes eu colocava a minha cabeça no travesseiro por volta de 2 horas da manhã. E às 5 da manhã eu já tinha que levantar. Gastou, vai com a adváncia. E o Senhor, Ele ouviu a minha petição. E às vezes eu lembrava, Senhor, como está a minha família? Como estão os meus pais? Como estão os meus irmãos? Eu morava numa casa que só banheiros, tinha 12 banheiros. Mas só eu sozinha cuidava de tudo aquilo. Aleluias. Mas eu não abandonei o meu Jesus. Sabe por que eu não abandonei o meu Senhor? Porque eu tinha convicção que um dia Ele ia tirar daquela situação. Eu não tinha, com 24 anos, eu não tinha estudado, eu tinha entrado numa escola, de um colégio presbiteriano ainda no tempo.
dos meus pais, e foi pouco tempo, eu mal sabia ler, bem pouco. Mas toda noite, antes de eu dormir, eu lia a palavra do Senhor. E eu dizia: meu Redentor vive, meu Redentor vive, meu Redentor vive. Eu dizia como Jó: Ele não me esqueceu, Ele vai me tirar dessa situação, aleluias. E aí um dia, eu ouvindo uma pregação, e o Senhor disse, naquele dia o Senhor falou, através daquele, foi até da igreja Deus é Amor, eu ouvindo a pregação, e o Senhor disse: eu vou te dar asas, e tu vai voar. E eu saí, e Deus me deu asa, e eu saí, e eu voei, porque o Senhor dá para nós as visões de águia, e mesmo naquela situação, o Senhor me deu asa, e o Senhor me deu visão de águia. Com os 24 anos eu matriculei em uma escola, e eu aprendi, e eu comecei a correr atrás de tudo aquilo que eu não tinha. E aos 27 anos que eu fui encontrar a minha família. Aleluias. Mas hoje eu estou aqui e eu não desisti do meu Senhor. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a luta que vier, mas eu estou com o Senhor e eu peço ao Senhor: Senhor, não me deixe, não solte a minha mão. E assim o Senhor tem me guardado. E eu aprendi a ler e escrever. E eu fui fazer curso de informática. E eu fui fazer inglês. E fui fazer de um profissional espanhol. Estou falando isso aqui, irmãos, é porque o nome do Senhor é glorificado. Talvez alguém precisava ouvir. Talvez o filho, que a mãe e o pai têm esforçado tanto para te dar o melhor. Tem te dado o calçado, mas você muitas das vezes não quer aquele calçado. Talvez você não quer aquela roupa, você quer aquela roupa de marca. Não pense dessa forma. Valorize o que o Senhor, o que seu pai tem te dado. Porque é com muito esforço. Mesmo assim, irmãos, eu não criei mágoa no meu coração. Eu abracei a minha família de volta. E logo em seguida o Senhor levou o meu pai. E eu tive que fazer, talvez, não foi aqueles 10 anos que eu fiquei longe da minha família. Mas foi quando eu tive que louvar, ministrar com meu pai no caixão que o Senhor tinha colhido. Foi o pior dia da minha vida, mas o Senhor nunca me deixou. Até naquela dor, o Senhor estava comigo. Às vezes as pessoas olham para você, te julgam pela aparência, mas não sabe aonde você andou, não sabe aonde você passou, não sabe aonde você caiu, não sabe aonde você levantou, não sabe aonde você sorriu, se você estava chorando. Porque aquele filho, quantas vezes, por ele ter feito uma escolha errada, ele chorou de arrependimento, por estar longe da sua família. Aleluias. E assim foi na minha vida. Mas o Senhor, Ele é fiel. Ele não abandona os seus. E um dia o Senhor disse: olha, filha, eu vou te colocar. Tu vais sentar em cadeira de príncipe. Aqui está os príncipes. Aqui, quantas vezes eu sento
E quantas das vezes eu me derramo, eu me entrego diante do Senhor, sabe por quê? Porque foi promessa de Deus. E eu valorizo tudo que o Senhor faz na minha vida. Você tem perguntado para o Senhor o que quer que você melhore? O Senhor está perguntando nessa noite, Ele está dizendo, aliás, para você nessa noite que as suas mãos estão estendidas. Não abandone, porque muitos já abandonaram e muitos não teve a coragem daquele filho pródigo de voltar à casa do seu pai. Talvez por um orgulho, uma soberba, ele não volte. Ou então ele pensa nas 99, ele pensa no irmão mais moço. Porque talvez o irmão mais moço vai olhar ele pelo canto dos olhos. Porque infelizmente na igreja do Senhor é assim. Não todos. Mas muitas das vezes chega uma pessoa maltrapilho. Ninguém vai lá abraçar. Ninguém vai lá acolher. E ele é o filho pródigo que saiu. Eu acostumo dizer na congregação, aqueles que estão lá dentro já está acolhido. Talvez ele não precisa de um abraço, mas aquele que chegou lá, ele precisa. Nessa pandemia nós abraçava, nós acolhia, porque quem nos guarda é o Senhor. Eu tive frente a frente com pessoas com Covid. Assim, ó, face a face. Mas eu não contaminei. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que guarda. O Senhor me guardou de tantas coisas. Não tenha medo, irmão. Talvez aquele maltrapilho que entra por aquela porta, que você não abraça, é o filho pródigo que está precisando de um ombro amigo, que está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço. Porque o Senhor Jesus, Ele não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário com seus 2 braços abertos por amor de mim e você. Gaston, Pai, please be on você, plus. Não tenha medo. O Senhor, Ele nos guarda. É tempo para tudo. O Senhor diz que há tempo para tudo. Será se é tempo do povo de Deus se afastar? Ou é tempo de se achegar? É tempo de nós se achegar. Não tenha medo, porque o Senhor te guardou. Até hoje Ele vai te guardar. Ele tem te guardado do perigo. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Eu gostaria de fazer uma oração com você nessa noite. Eu gostaria, nessa noite, que você orasse pelos filhos pródigos que estão aí fora. Talvez é um irmão, é um filho, é uma filha, é um genro, é uma nora. Que precisa entrar por essas portas. Porque o Senhor está de braços abertos esperando. Talvez é o seu marido, é a sua esposa. Porque talvez tenha deixado os seus aconchegos familiares
para ir buscar outros prazeres lá fora. Aleluias. Ore por essas pessoas nessa noite. Apresenta essas pessoas. Eu sei que tem alguém que precisa da tua oração nessa noite. A esposa que saiu, o esposo que saiu, o filho que está nas drogas, o esposo que está nas drogas, a esposa, porque não é só o esposo que muitas das vezes vai para o alcoolismo, não, a esposa muitas das vezes vai. E é necessário que nós oramos por esses filhos pródigos, para que eles voltem. Porque o Senhor está de braços abertos, esperando por eles. O Senhor não abandonou. O Senhor não esqueceu deles. Você pode até ter esquecido, mas o Senhor não. Deus, Ele é amor. E quando essas vidas voltarem, vai ter festa, vai ter o melhor novilho, vai ter o melhor banquete. Sabe por quê? Porque o Senhor está reservando o melhor novilho para nós fazermos a festa. Yanai, choria, se me forgue. Aquele pai, ele não olhou o filho tinha gasto. Não, ele não olhou. Nessa noite não olha para aquele filho pródigo que ele fez. Você está orando, você está falando. Deus muda situações. Ele mudou a situação. Ele mudou a minha história. Ele me fez sair da escravidão. Ele te fez sair da escravidão. Ele te fez sair do pecado. Ele fez você sentar na cadeira do príncipe. Ele tem colocado um anel de honra no teu dedo. Aleluia. Ele tem colocado um anel de honra no teu dedo. Ele quer colocar, aleluia, a melhor veste, o melhor sapato. A melhor vestidura espiritual Ele quer te entregar nesta noite. Aleluia. O melhor calçado. Porque quando aquele filho chegou até seu pai, ele deu a melhor veste. Vamos orar nessa noite. Meu Deus, meu Pai, Jesus querido, quantos filhos pródigos estão aí fora? Quantos estão perdidos, sem direção? Muitos têm até uma casa. Muitos têm até onde colocaram a sua cabeça. Mas aquele filho não tem. Às vezes hoje ele bateu na porta, mas ele bateu na porta errada. Ninguém deu nada para ele comer. Ninguém deu nada para ele beber. Ninguém deu uma blusa, um cobertor para que ele se esquentasse. Mas o Senhor tem. Os teus braços acolhem. O Senhor não vê. O Senhor é o Deus que cura pecado. O Senhor é o Deus que liberta. Nessa noite o Senhor quer dar a melhor vestidura, que é o teu sangue. O sangue que purifica pecado. Guianar do gol do besto fei. Quando abri me viu a ser e onde place biuro for. Deus quer te dar a melhor veste. Blasto que meu flaque. Ele quer te dar o melhor calçado. Nessa noite Deus quer renovar. Porque Ele é fiel. Quantos de nós fomos filho pródigo?
Mas o Senhor não olhou, Ele só nos amou, Ele só nos abraçou. E Ele nessa noite está, aleluia, Ele está dizendo para você nessa noite: olha, filhos, abrace os filhos pródigos, vai lá fora buscar. Se ele não veio, talvez tu saindo da porta para fora, tu vai avistar um filho pródigo, e tu não tenha medo de abraçá-lo, não tenha medo de dar o amor, porque Jesus é amor. Oh, reclasto de beão do plano de oracia, que me face amas tu de blaste, espigas não meu florgo. Nós, pastores, não tenha medo de ver o filho pródigo entrando pela porta. Abrace, abrace, receba, receba, porque o Senhor tem a melhor vestidura, porque é o teu sangue que foi derramado, o sangue que purifica pecado, o sangue que purifica pecado. Nessa noite o Senhor está dizendo que ó igreja do Pai, não tenha medo, não tenha medo, porque eu sou com vós. Blastou, plastequefiasto, me onde blajou a serga. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Aleluias. Glória a Jesus.